Salve, salve YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Yuri e esse é o canal do Professor Noob. Hoje é dia de Descobrindo a Música. O artista que a gente vai reagir dessa vez, seguindo aí sugestões de vocês, é o MC Cid, com a carta número 1. Eu sei que, pelo pouco aí que eu escutei aí, que eu li nos comentários, parece que é um projeto de várias partes que fala sobre alguma coisa de suicídio, prevenção ao suicídio, não sei. É algo nesse sentido. Disseram para fazer aí por conta da gente estar no mês de setembro, que é um mês de conscientização da, dos casos, né, de prevenção ao suicídio. E é isso. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Provavelmente vai ser uma jornada meio pesada, mas vamos que vamos. Então, MCC de carta número 1. Meu nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Nasci em Brasília, Sobradinho, 28 de março de 1996. Tive a infância que qualquer garoto de classe média baixa do final dos anos 90 poderia ter, exceto por uma diferença. Eu nunca tive amigos. Ao longo da vida, eu nunca consegui ter amigos. Me abrir, conversar, pra mim era algo impossível. Putz, lá Eu vem. poderia contar todos os detalhes da minha vida pra vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei focar em 4 momentos, 4 acontecimentos que me levaram até aqui. O fundo do poço. Putz. Essa é a carta número 1. Já vi que vai ser tenso passar por isso aqui mesmo. Bem autoexplicativo, né? Ele traz o relato do nome, apelido, nascimento. Garoto de classe média baixa do final dos anos 90 que não conseguia ter amigos, que não conseguia se integrar na sociedade. Eu acho até que eu vou me identificar com algumas coisas aqui pelo jeito. Bom, vamos lá. Vamos ver o que ele traz pra nós. Eu sempre observei os outros, gostava mais de olhar do que participar. Me achava louco, tinha dificuldade de enturmar, me encontrar, não gostava dos assuntos, eu não me via nos outros. Na escola geral era extrovertido, via gente brincando, correndo, sempre se divertindo. Eu queria muito fazer parte disso, mas não sabia como. Sempre tive bloqueio em ter amigos, tinha dificuldade de expressar o que eu pensava, de agir naturalmente, de fazer brincadeira. Sempre ficava vigilante com meu comportamento. Raramente eu levantava da cadeira. Me sentia um animal encurralado na sala, daqueles que tem medo, mas não fala. Lembro da dor de sempre ser a piada do garoto popular pra menina bonita dar risada. O professor dizia, relaxa, é só brincadeira. Todo mundo é amigo, então não se estresse. Pior merda que alguém pode falar é isso. Ai. Tá. Eu sempre observei os outros, gostava mais de olhar do que de participar. Me achava louco, tinha dificuldade de enturmar, de me encontrar. Não gostava dos assuntos, eu não me via nos outros. Na escola geral era extrovertido, via gente brincando, correndo, sempre se divertindo. Eu queria muito fazer parte disso, mas eu não sabia como. Sempre tive bloqueio em ter amigos. Tinha dificuldade de expressar o que eu pensava, de agir naturalmente, de fazer brincadeira. Eu sempre ficava vigilante com meu comportamento, raramente levantava da cadeira. Me sentia um animal encurralado na sala. Daqueles que tem medo, mas não fala. Lembro da dor de sempre ser a piada do garoto popular para a menina bonita dar risada. O professor dizia, relaxa, é só brincadeira. Todo mundo é amigo, então não se estressa. Tem dois relatos aqui. Antes de mais nada, eu pauso os vídeos se você não viu nenhum vídeo anterior meu. Eu tenho esse hábito, eu costumo pausar, eu vou comentando a letra, eu tento fazer uma análise sincera, eu não faço muito filtro, eu vou falando o que vem à minha cabeça. Muitas vezes eu não pego as referências, então me ajudem com as referências que aparecem. Tem dois paralelos aí, né? Enquanto professor, eu já vi muitos casos de alunos que se encaixam um pouco nesse perfil do cara introvertido, introspectivo, que não se mistura, que você percebe que tem algo ali além de uma timidez, além de um desconforto com a situação, com o meio, vai além do não se integrar. Esse é o primeiro paralelo. O segundo paralelo é que
É foda. Eu me enxergo em algumas coisas, assim. Quem vê, quem me vê aqui no YouTube falando e expressando e tudo mais, ou quem me vê no dia a dia, né? Ah, o professor que tá ali na frente, que vai, puxa os alunos e tudo mais. A gente precisa ter uma diferença muito clara que nós mostramos para as pessoas aquilo que nós queremos que elas vejam e nós somos diferentes pessoas dependendo das situações em que nós estamos inseridos, né? Uma coisa é o Yuri, eu, enquanto figura profissional, professor que tá ali, que tem que puxar uma sala, que vai falar, vai fazer uma brincadeira, vai tentar puxar. Aquilo é um personagem. Sou eu, mas não sou eu por inteiro. É ao mesmo tempo, fora desse cenário, existe toda uma outra realidade que é o eu enquanto pessoa, o eu sozinho, o eu introspectivo, que é, na verdade, grande parte do que eu sou. E a gente tem sempre essa dicotomia, né? Essa coisa da mistura, né? Até onde eu estou sendo social, até onde sou eu de fato. E tem vários casos de pessoas que, acho que principalmente mais jovens, que não tem muito esse filtro, essa capacidade de separar os momentos, não porque precisam, não porque deveriam, mas porque eles têm ali algo que é deles, que faz com que eles não consigam se integrar, né, com o resto do mundo. E é complicado, assim, é foda. O que me dá mais. O que eu mais me enxerguei aqui foi. Lembro da dor de ser sempre a piada do garoto popular pra menina bonita dar risada. Cara, crescer é foda, né, mano? É assim. A escola, embora ela seja um ambiente extremamente necessário enquanto mecanismo de fazer a gente aprender como conviver, como ser uma pessoa, como ser um cidadão participante da sociedade, mas principalmente como descoberta de si próprio, ela é foda, né? Existe toda uma parte que vai além da sala de aula, que é justamente essa convivência com as pessoas, que é extremamente difícil de lidar, de conviver, sabe? É muito cruel esse processo de crescimento, de inserção, esses mecanismos de opressão que as pessoas têm, essa necessidade de um se fazer mais do que o outro, essa necessidade da pessoa diminuir a outra. E é complicado porque nesse período a gente acaba construindo, e aí eu falo pela minha experiência, não vou afirmar isso como um caso geral, mas foi um ponto que acho que gerou grande parte dos traumas que eu carreguei por muitos anos durante a minha vida, que eu só fui começar a descobrir que eu tinha esses traumas quando eu fui chegar numa terapia lá nos meus 28, 29 anos, e aí que eu fui começar a perceber e falar, putz, quer dizer então que aquilo que outra pessoa falava de mim não era verdade? É complicado, porque é muito fácil a gente falar, ah, não internalize o que o outro fala, não dê motivo, não dê razão pra piada do colega. Mas é difícil você estar num cenário onde, se um fala, você fala, ah, tá, beleza, falou aqui, machucou, mas vamos lá, isso aqui não é verdade. É complicado quando isso se torna muito frequente, é complicado quando isso são tantas pessoas que falam, que fazem parte desse ciclo cruel de expor o outro, de expor você, de falar mal de você, de falar coisas que chega um ponto que não tem, precisa ser muito forte pra não chegar e falar assim, tá, então eu tô começando a achar que é verdade o que o outro fala de mim. Essa piada aqui que a pessoa tá falando de mim, acho que ela é verdade. Ah, é o gordinho, ah, é o CDF, é o nerdola, ah, é o viado que não sei o quê. Porra, hoje, felizmente, acho que a gente ainda tem uma discussão e uma busca por essa estação, uma exposição dessas pautas, sabe? Essa questão das diferenças de corpo, das diferenças de sexualidade, das diferenças de gostos. Hoje existe uma pauta para se discutir isso. Quando eu estava nesse cenário,
ensino fundamental, ensino médio, isso não existia, né? Então, era muito simples, era muito fácil alguém chegar pra mim e falar: ah lá o nerdão da sala, ah lá, não sei o que, ah não, é inteligente, se é inteligente deve ser viado, que não sei o que. Mano, é foda, cara. É, é aquela história que quem bate esquece e quem sofre a porrada nunca esquece, né? Então acho que a lição disso tudo talvez seja, porra, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Não sei, parte do meu público, pelo que eu vi um pouco aí nas estatísticas, meu público, parte das pessoas que assistiram esses últimos vídeos, nem sei se eu posso chamar já de meu público, são pessoas que estão muito nessa faixa aí, adolescência e jovens adultos. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente nunca sabe o efeito que isso tem no outro. A brincadeira, ela tem que ter um limite. A brincadeira deixa de ser uma brincadeira quando ela começa a machucar o outro. E se você fala, ai não, mas poxa vida, frescura, mimimi, ai, bullying serve pra construir caráter, não sei o que. Eu já falei muito isso. Só que, cara, a gente nunca tem noção do quanto isso pode machucar o outro. Vamos lá, continuando. Pressa. Se todo mundo é amigo igual cê diz, por que que eles me tratam como algo que não presta? Porque o Aí, adolescente tem que ser tão tribal, exato. usar a violência pra se sentir maior. Perfeito. Perdi a conta de quantas vezes eu apanhei pros meninos da sala sentir o ego um pouco melhor. Aí, Da quarta série até a oitava série eu sempre me perguntava se eu tinha alguma doença, porque eu passei menos tempo falando com gente da minha idade do que refletindo dentro da minha cabeça. Sentia que ninguém ligava pra minha presença, só falavam de mim na hora da piada. A nossa. pior parte nem era a risada, era quando isso passava e voltava a indiferença. Em casa o clima sempre tava tenso. Minha mãe limpava, cozinhava e trabalhava em excesso. Meu pai era um homem difícil, ou tava estressado no trabalho ou bêbado no recesso. Eu não tinha amigos, não podia falar com meus pais. Isso alimentou minha agonia, rodeado de pessoas, porém me sentindo só. Eu juro, a solidão é uma péssima companhia. Demais. Lembro desse dia, 28 de março de 2009, meu 13º aniversário. Convidei todo mundo da minha sala. Meu pai comprou refri, minha mãe comprou salgado, marcado pras 2 da tarde. Minha mãe alugou mesa, cadeira e eu tava com receio. O que eu mais temia aconteceu. O tempo passou, anoiteceu e ninguém veio. Lembro de chorar deitado sozinho no quarto, perguntar pra mãe o que eu tinha feito de errado. Eu nunca maltratei ninguém na vida, por que que toda chance que eles têm eu sempre sou maltratado? Eu passei o dia... Calma. Ai, meu pai do céu. Olha, se fosse. Se fosse o Yuri de uns 4, 5 anos atrás reagindo pra isso aqui, eu acho que eu já estaria destruído, eu não conseguiria terminar esse vídeo. Porque essa letra toca em muitas coisas que não foram iguais comigo, mas elas foram muito próximas. Muito próximas. E assim, é foda porque muito cedo você precisa. Você começa a questionar coisas que você não deveria questionar. Sabe? Nenhuma criança, nenhum adolescente deveria ter que questionar esse tipo de coisa que nem ele tá se questionando aí, sabe? Ou questionar coisas que, por exemplo, eu tive que me questionar, que foram, como eu falei, relativamente semelhantes. O homem, as pessoas são cruéis, e essa é uma conclusão que eu cheguei quando eu me tornei professor, sabe? Eu me tornei professor de ensino médio, lidando com o público adolescente, por achar que eu poderia fazer uma diferença na formação das pessoas, sabe? Eu tive essa ilusão durante muito tempo. Pelo menos acho que uns 5 anos da minha carreira. Hoje eu tô com 9 anos de sala de aula. Comecei a dar aula com 23, hoje eu tenho 32. E hoje eu não tenho mais essa ilusão, porque eu achava que o ponto crítico da formação poderia. Se eu pegasse eles nesse momento
da adolescência, eu poderia mostrar para os meus alunos uma questão de valor, uma questão de dedicação, uma questão de tentar talvez mostrar exemplos de vida para fazer com que eles seguissem isso. Não tô dizendo que eu não consegui, talvez algum ex-aluno meu esteja vendo isso, ou aluno meu esteja vendo isso e fale, não, professor, você fez a diferença e tudo mais. Mas a questão é que essa ilusão que eu tive, ela nunca foi verdadeira, porque o aluno que chega para mim com seus 14, 15 anos, ele já tem toda uma construção de moral, de costumes, de jeito de ser, que é praticamente imutável. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa chegar ruim pra mim, eu não vou conseguir fazer a diferença. Se ele tem essa característica da crueldade, ele vai continuar assim e não vou ser eu que vou mudar isso. Talvez eu tenha mudado alguém? Talvez. Talvez eu tenha dado o caminho pra alguém? Talvez. Talvez eu tenha tornado a vida de alguém melhor? Talvez. Mas uma das grandes e mais duras realizações que eu tive ao longo desses meus 9 anos foi que as pessoas são más e elas não desenvolvem isso num ponto específico. É, eu achava que era um desenvolvimento que acontecia nessa construção mais dessa individualidade, então a adolescência, mas não, isso se constrói muito mais cedo. É muito triste pensar nisso, sabe? Que uma criança com seus 6, 7, 8 anos já consegue desenvolver questões de maldade, de malícia que vão fazer parte dela e muitas vezes não deixam de ser parte dela, sabe? E aí eu faço um paralelo do tanto que eu tive que escutar no meu crescimento, na minha adolescência, enfim. A letra. Se todo mundo é amigo igual se diz, por que eles me tratam como algo que não presta? Por que o adolescente tem que ser tão tribal? Usar a violência para se sentir maior? E é foda, né? Porque a gente às vezes pensa que é uma coisa tratada somente pela grande mídia, os filmes de Hollywood, aquela coisa das tribinhos, das escolas, e um maltratando o outro. Existe uma influência da mídia, com certeza. Mas existe uma questão cultural que se repete. É um ciclo que se repete, né? O cara mais velho que maltrata o mais novo que fica com ranço, mas quando ele se torna mais velho, ele repete esse ciclo com o mais novo e é um ciclo sem fim. Perdi a conta de quantas vezes eu apanhei para os meninos da sala sentir o ego um pouco melhor. Eu nunca cheguei a apanhar, mas a violência comigo ela sempre foi muito nas palavras, muito nas atitudes, sabe? É questão da exclusão, a questão do julgamento, a questão do olhar e falar assim, porra, ele não é parecido com a gente, ele não é um machão que fica aqui, gospe e fica dando ideia das minas e pá e tal. Eu nunca fui esse tipo de cara, sabe? E não ser esse tipo de cara me causou muitos problemas, sabe? Da quarta série até a oitava série, eu sempre me perguntava se eu tinha alguma doença, porque passei menos tempo falando com gente da minha idade do que refletindo dentro da minha cabeça. E é foda, né? Porque quando você não consegue se inserir, você se fecha cada vez mais no casulo, né? No seu próprio mundo. Só que precisa existir um equilíbrio interno muito grande para você não sucumbir aos momentos ruins que você passa dentro de si mesmo, né? Sentia que ninguém ligava pra minha presença, só falavam de mim na hora da piada. Só que a pior parte nem era a risada, era quando isso passava e voltava a indiferença. É louco, né? Porque você começa a criar um sentimento assim que você olha e fala, tá, estão falando mal, mas pelo menos estão falando de mim, né? E olha o quanto que isso é doentio, né? Em casa, o clima sempre estava tenso. Minha mãe limpava, cozinhava e trabalhava em excesso. Ctrl-C, Ctrl-V do que acontecia aqui. Meu pai era um homem difícil, ou estava estressado no trabalho, ou bêbado no recesso. Isso quando ele estava presente, né? Eu não tinha amigos, não podia falar com meus pais, isso alimentou a minha agonia. Onde eu estabeleço poucas diferenças aí, né? Eu tive pouquíssimas, mas muito importantes amizades nesse período, sabe? E por mais que existissem muitos momentos de violência comigo, não a violência física, mas essa violência mental, vamos dizer assim, é, pelo menos em algum momento eu comecei a sentir alguma coisa relacionada a um pertencimento, sabe?
Rodeado de pessoas, porém me sentindo só. Eu juro, a solidão é uma péssima companhia. Exatamente o que eu falei. Lembro desse dia, 28 de março de 2009, meu 13º aniversário. Convidei todo mundo da minha sala. Meu pai convidou refri, minha mãe comprou salgado. Marcado para as 2 da tarde, minha mãe alugou mesa, cadeira e eu tava com receio. O que eu mais temia aconteceu. O tempo passou, anoiteceu e ninguém veio. Lembro de chorar deitado sozinho no quarto, perguntar pra minha mãe o que eu tinha feito de errado. Eu nunca maltratei ninguém na vida. Porque todas as chances que eles têm, eu sempre sou maltratado. Eu não cheguei a perguntar pros outros diferente dele, mas eu tive vários momentos parecidos, alguns mais marcantes, onde eu fiz exatamente esse tipo de questionamento. Eu nunca maltratei ninguém na vida, porque que todas as chances que eles têm eu sou maltratado? É, continuando. Eu passei o dia inteiro tentando entender o que os outros fazem que eu tenho que fazer. O que os outros sabem que eu tenho que aprender. Por que eu não consigo ser que nem você? Eu vi o filme de herói na TV e eu percebi que eu era um super-herói. E sabe qual é a parte que dói? Aceitar que invisibilidade era o pior superpoder. Quando o choro parou eu me senti vazio, como se eu não tivesse mais vivo. Isso me agoniou, eu só queria sentir qualquer coisa que trouxesse alívio. Sentei no chão do quarto, tirei a camisa, deitei no chão gelado, tentei sentir a brisa. Do nada meu pulmão ficou pequeno, não tem oxigênio. O que tá acontecendo com a minha vida? Minha mão suando, meu coração palpitando, o olho lacrimejando, minhas pernas tremendo, o corpo com gastura, uma sensação de tontura, minha mente na tortura, eu achei que tava morrendo. Cheguei no banheiro dos meus pais, eu não sentia nada e ao mesmo tempo sentia tudo. Eu sentei e rezei, mas Deus tava muito ocupado. Afinal, eu não sou normal, igual todo mundo. Em meio ao desespero, já sem pensamento, olhei a pia do banheiro, vi uma gilete usada. Não raciocinei, eu tava sem discernimento. Parei e só foquei no lindo brilho da lâmina prateada. Algo me dizia que ali tava minha saída. Encostei a lâmina de lado na pele suada, pressionei até que a dor afastou minha apatia. E eu vi escorrer na pia, alegria avermelhada. Eu vi escorrer na pia, agonia acumulada. Eu vi escorrer na pia, a solidão da minha sala. Eu vi escorrer na pia o que os alunos falavam. Eu vi descer pelo ralo tudo aquilo que eu fugia. Nem foi um corte profundo, mas o sentimento é abissal. Meu corpo sentia dor, eu esquecia que a minha mente estava mal. Naquele momento eu encontrei minha primeira paixão, me cortar. Era algo impossível de decifrar. Ao mesmo tempo que me machucava, me curava. O resto do ano de 2009 foi dessa forma. Continuei excluído na escola. A única pessoa com quem eu falava era minha mãe. E eu não tive coragem de contar que me cortaram. Malditas crianças mimadas usaram o meu sofrimento para alimentar seus egos. E eu paguei a conta toda, sozinho. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre bullying, se os pais educassem os filhos a não julgar as diferenças, Perfeito. se a sociedade falasse sobre automutilação. Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. Nossa. Tem que ter muita coragem pra chegar e trazer isso dessa forma, né? Parabéns ao MC Cid por conseguir representar em palavras o que foi essa passagem da vida dele e o que é o sentimento que muitas pessoas passam. Eu não. Como eu tô traçando esses paralelos, talvez não seja isso que vocês querem ouvir, mas enfim, é um caminho que eu encontrei pra comentar a respeito dessa letra. Se você não gostar disso, fique à vontade de fechar o vídeo agora, de dar o dislike, não precisa voltar, não tem problema, não tô querendo aqui ser atração para as pessoas aqui. Eu tô aqui pra falar o que eu quero e enfim. Eu não sou exemplo de nada, mas assim, eu agradeço as forças que eu acredito por, no meio de tanta violência, eu nunca ter sucumbido a esse ponto. E o relato dele não torna ele inferior a ninguém, não torna ele inferior a mim e não me torna superior a ele. Muito pelo contrário.
Mas, já que eu tô traçando paralelos, eu nunca cheguei a ter esse tipo de questionamento, esse tipo de situação, enfim. Só que precisa ter muita força mental pra você conseguir chegar a isso, sabe? São conclusões que você chega quando você olha em retrospecto pra sua vida, que você olha e você fala assim, porra, mano, eu fui forte pra caralho pra conseguir suportar tudo que eu suportei, sabe? E você que tá aí, talvez, eu convido você a fazer essa reflexão, sabe? De valorizar a força que você tem pra conseguir passar por tudo que você passa. Porque, cara, você tá aqui, você tá vivo e não sei pelo que você passou, mas você tá aqui, sabe? E assim, o que eu posso tirar de conclusão disso tudo é que as coisas passam, sabe? Por piores que elas sejam, elas passam. É importante falar, é importante buscar ajuda. Por mais que você sinta que ninguém tá ali por você, existem pessoas por você. Seja um amigo, seja um pai, seja uma mãe, seja um profissional. É, nunca pense que você tá sozinho, sabe? Sempre busque ajuda, sempre busque alguém, sempre fale, porque ficar nessa, nesse casulo, nessa jaula que é a nossa mente, às vezes é um caminho muito perigoso. A gente precisa estar muito em paz para conseguir ter essa introspecção a um ponto de conseguir separar o que é saudável e o que não é saudável dentro da nossa cabeça, sabe? É, ao final da letra, né? Eu passei o dia inteiro tentando entender o que os outros fazem que eu tenho que fazer, o que os outros sabem que eu tenho que aprender. Por que que eu não consigo ser que nem você? Vocês questionam, né? Por que que as pessoas são de um jeito? Por que que eu sou diferente? Por que que não me aceitam? Só que a grande questão é que o problema não tá em nós, o problema tá nas pessoas. As pessoas são doentes e essas pessoas refletem essa doença sem perceber que elas são doentes, mas elas descarregam isso nos outros, sabe? Essa é a manifestação dessa doença, essa mesquinharia, essa crueldade que é desenvolvida nas pessoas. Eu vi um filme de herói na TV e eu percebi que eu era um super-herói. E sabe qual é a parte que dói? Aceitar que a invisibilidade era o pior superpoder. Fantástico essa sequência, né? Quando o show parou e eu me senti vazio, como se eu não estivesse mais vivo, isso me agoniou. Eu queria sentir qualquer coisa que me trouxesse alívio. Você entra num estado de. Você fica meio catatônico, né? Você sente tanta dor que chega uma hora que você fala assim: tá, beleza, isso aqui é o normal da minha vida. Sentei no chão do quarto, tirei a camisa, deitei no chão gelado, tentei sentir a brisa. Do nada, meu pulmão ficou pequeno. Quer dizer, você começa assim, você começa a refletir problemas físicos de saúde. Você começa a ter crise de pânico, crise de ansiedade. Não tenho oxigênio. O que tá acontecendo com a minha vida? Minha mão suando, meu coração palpitando, o olho lacrimejando, minhas pernas tremendo, o corpo com gastura, uma sensação de tontura, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Minha mente, na tortura, eu achei que eu tava morrendo. Cheguei no banheiro dos meus pais, eu não sentia nada, e ao mesmo tempo eu sentia tudo. Sentei, rezei, mas Deus estava muito ocupado, afinal eu não sou normal igual a todo mundo. Você começa a questionar, você começa a achar que não existe nada nem ninguém por você, né? Em meio ao desespero, já sem pensamento, eu olhei a pia do banheiro, vi uma gilete usada e não raciocinei. Eu tava sem discernimento, parei, só foquei no lindo brilho da lâmina prateada. Algo me dizia que ali estava a minha saída, encostei a lâmina de lado na pele suada. Pressionei até que a dor afastou a minha apatia. É, eu tive contato com vários casos de pessoas que chegavam a esse tipo de solução, automutilação. E eu vi escorrer na pia alegria avermelhada, eu vi escorrer na pia agonia acumulada. Eu me lembrei agora de Dr. House, não sei se vocês chegaram a assistir, uma série um pouco antiga já, onde ele era uma pessoa que tinha um trauma e ele tinha que tomar remédio para aliviar a dor, porque ele vivia em constante dor, né? E a dependência, e nesse caso a automutilação, é um caminho para diminuir a dor. Né? Você substitui uma dor por uma outra, que
Só que você tá tão consumido por aquela dor que ela é constante, ela não passa, que quando você sente uma dor nova, ela não, você não sente a dor, né? Você sente uma alegria por parar de sentir aquilo que te consome por tanto tempo, né? Eu vi escorrer na pia a solidão da minha sala, eu vi escorrer na pia o que os alunos falavam. Eu vi descer pelo ralo tudo aquilo que eu fugia. Nem foi um corte profundo, mas o sentimento é abissal. Meu corpo sentia dor e eu esquecia que a minha mente estava mal. Você substitui, né? Naquele momento encontrei minha primeira paixão, me cortar. Era algo impossível de decifrar. Ao mesmo tempo que eu me machucava, eu me curava. É, é como se você. Parece que é um. E aqui eu não tô falando sem lugar de fala, tá, gente? Me perdoem se eu estiver falando alguma besteira, mas é como se você tivesse que se extravasar, né? O sangue aqui, essa questão do se extravasar, de tirar coisas de si pra ver se é uma dor que não cabe dentro de si mais, né? É uma dor que transborda você e é como se o corte fosse dentro desse raciocínio algo que faz vazar um pouco essa agonia, essa tristeza, tudo isso que essa pessoa sente, né? De novo, gente, eu não tenho lugar de fala nesse sentido aqui, eu não fiz nada disso. Mas eu tive contato com pessoas que tiveram esse tipo de situação e eu tô fazendo uma simples e mera interpretação, tá? Não é minha intenção aqui chegar a conclusões, são meros achismos o que eu falo aqui, tá? O resto do ano de 2009 foi dessa forma. Continuei excluído da escola. A única pessoa com quem eu falava era minha mãe. Eu não tive coragem de contar o que me cortava. Malditas crianças mimadas. Usaram o meu sofrimento para alimentar os seus egos. E eu paguei a conta toda, sozinho. É muito fácil as pessoas falarem assim. Se não é verdade, não internalize. De novo, requer uma inteligência emocional muito forte para você não sucumbir ao que os outros falam, não internalizar o que os outros falam. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre bullying, se os pais educassem seus filhos a não julgar as diferenças, se a sociedade falasse sobre automutilação. Talvez eu não me encontrasse aqui. A gente tenta, de verdade, a gente tenta, só que é complicado e como eu falei, a gente precisa falar, a gente precisa falar. São assuntos que precisam ser expostos, sim. Mas ao mesmo tempo eu me questiono se a gente tá chegando em algum lugar. Porque eu já ouvi de alunos meus esse ano, não muito tempo atrás, uma coisa que me entristeceu muito e eu fiquei sem ação na hora. Falando assim, eu vim pra escola pra aprender a ser racista, eu vim pra escola pra aprender a ser. Aprender a julgar, sabe? Me entristece muito saber que a gente é tão sobrecarregado, bombardeado de coisas que o que tem de valor de fato não se manifesta, sabe? Os bons valores eles não se manifestam. Porque é muito difícil você construir algo bom, mas é muito fácil você destruir, você criar coisas ruins. É muito mais difícil você criar coisas boas, né? Mas eu não sei se a gente vai chegar a algum avanço, mas a gente precisa discutir, a gente precisa falar, a gente precisa se cuidar. Você que tá aí do outro lado e talvez tenha se identificado com alguma coisa que foi dita nessa letra, saiba que, como eu falei, primeiro, as coisas passam. Por piores que elas sejam, elas passam. E ficar sozinho, não falar, não é um caminho saudável. É importante falar com quem quer que seja, com um familiar, com um amigo, com um profissional. Soluções rápidas não são a solução definitiva. Para ser, para ter um efeito, para surtir efeito a longo prazo, requer trabalho, requer cuidado, requer tratamento, é, requer ajuda. Então, assim, soluções rápidas, soluções fáceis não são uma solução. Você pode chegar à conclusão, conforme o tempo passa, de que aquilo era uma solução temporária e aquilo ali talvez até te prejudique ainda mais no futuro.
Então, é isso, sabe? Você não tá sozinho, tá? Cuide-se. E crie os mecanismos para que você entenda quem você é e entenda principalmente as pessoas são doentes. Muitas pessoas são doentes. Quem faz isso que é retratado nessa letra, quem vive isso como eu vivi, dados os paralelos aí que se precisam traçar, né? Minha jornada não foi igual ao do Cid retratando nessa letra, mas teve muita coisa parecida. Entenda que as pessoas são doentes. As pessoas são infelizes, são cruéis. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, você precisa se analisar para falar assim, tá, elas são assim, mas eu não preciso ser assim. Eu sou melhor que isso. E o que ela faz não reflete, o que ela fala não reflete uma realidade. Dói pra caralho. Não é um processo fácil, mas dá pra passar, por mais difícil que seja. Enfim, se tem alguém ainda que esse é o final do vídeo, se você gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se você quiser. Se você não gostou, deixa o seu like. Não tô desesperado por like, não tô desesperado por inscrito. Eu faço isso aqui porque eu quero. E deixem suas sugestões. Vocês provavelmente já sabem que os próximos vídeos de Descobrindo a Música vão ser a sequência das cartas. Eu volto depois com essa mescla aí dos Descobrindo a Música, com essas descobertas que eu tenho feito aí no mundo do rap, do hip hop. E os Redescobrindo as Músicas também aí, onde eu convido vocês a assistirem para ver as minhas reflexões sobre aquilo que é o ritmo que eu escuto, que foi a minha escapatória no meio de tanta opressão que eu passei. Foi um mecanismo para eu conseguir escapar, para eu conseguir liberar essa agonia que eu tinha dentro de mim. O rock para mim foi uma válvula de escape muito grande. Então fica aqui a minha reflexão também e o meu convite para que vocês vejam esses outros vídeos para que a gente consiga aí construir algo legal juntos, tá bom? É isso, gente. Obrigado por terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente.